7h16, tem estreia agora aqui no Jornal da Manhã, Investindo de Fato. Nós vamos trazer toda semana informações extremamente importantes para você que quer investir de forma correta, de forma segura, e para isso nós estamos aqui com uma das principais interessadas nesse assunto, uma das principais investidoras também, renomada, premiada, Cris Atala. Está aqui com a gente, ela é da Fato Capital e vai auxiliar todos nós nos investimentos. Cris, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan João Pessoa. Obrigada, Daniel, é uma honra incrível estar aqui com vocês e é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho de informações financeiras, porque a gente estava justamente falando agora há pouco como o nosso país é carente de educação financeira. Então, tudo que a gente puder informar, tudo que a gente puder ajudar, com certeza a gente está aqui para isso. Vamos nos apresentar inicialmente, falar da Fato Capital, que é a empresa que você é sócia, e também da sua experiência nessa área de investimentos. Você é top 10 nessa área, isso é muito importante porque dá toda a bagagem para que as pessoas possam ouvir de quem entende realmente do assunto. Quando é que começou a Fato Capital e você quando é que começou nessa área de investimentos? Eu comecei no mercado financeiro há 25 anos. Eu fui funcionária do Banco do Brasil durante 20 anos e aí eu e meus sócios resolvemos empreender. Hoje a Fato Capital está em 6 estados do Brasil. Nós já somos super reconhecidos na área financeira. Dentro da XP, a Fato Capital é o 4º maior escritório em atendimento a cliente private no país e nós somos o único escritório de atendimento private aqui na Paraíba. Então, credenciada pela XP, que é extremamente conhecida em todo o país, isso traz realmente uma credibilidade muito forte. Cris, vamos começar falando sobre essa área de mercado financeiro, de investimentos. Ainda falta muita informação à população, A gente estava até falando aqui nos bastidores sobre esse assunto. Não existe uma educação financeira na nossa cultura. Isso acaba influenciando muita gente a investir errado? Infelizmente, sim. Mesmo com a educação, mesmo com as informações que hoje elas são muito mais amplas, do que há alguns anos, o que a gente ainda vê é que os clientes investem muito em poupança, os clientes procuram ainda os grandes bancos e colocam a carteira deles todas em pós-CDIs, deixam também grandes bancos pagando altíssimas taxas de administração de fundos de investimentos. E por que isso acontece? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se prendem àquilo que é cômodo, àquilo que é fácil e àquilo que é mais conservador. Isso acontece até porque a pessoa não tem a ajuda de um profissional para que possa dizer a ela, mostrar a ela, entender junto com ela o que é a importância de uma diversificação de investimentos, como que a gente faz para poder identificar o perfil de investidor e como esse investidor pode ou não aceitar volatilidade. Existe uma questão que ainda é muito presente, que as pessoas entendem que investir fora do banco tradicional é somente para quem quer altas volatilidades e altos riscos na carteira. E isso não é verdade. Dentro da XP, dentro da Fato Capital, a gente tem como fazer uma carteira super conservadora, se essa for a vontade do cliente. E com certeza será uma carteira conservadora com melhores taxas, com uma visão mais próxima, porque como nós somos um escritório private, nosso maior objetivo é justamente esse, dar muita atenção e muita proximidade ao nosso cliente. Eu achei interessante a gente fazer essa introdução, porque existe realmente uma necessidade de ampliar esses conhecimentos. Então vamos falar do cenário atual. Estamos numa 3ª semana de alta na nossa Bolsa de Valores, A gente vive um país que no aspecto econômico está bem movimentado, Toda semana o cenário pode mudar ou não, de acordo com declarações que vêm da política, o mercado financeiro se movimenta também. Como é que está o cenário atual? 3ª semana de alta, dá para apontar que estamos num caminho favorável a investimentos? Tudo depende ainda de muita coisa. A semana passada realmente ela foi uma montanha-russa entre altas e baixas no mercado. Até terça, quarta-feira, nós tínhamos falas muito pesadas do presidente Lula em relação a não estar muito preocupado com a questão do arcabouço fiscal e, na visão dele, a gente ia simplesmente ajustar as contas do país com aumento de impostos. O que aconteceu já bem no finalzinho da semana passada foi que ele e a equipe econômica perceberam que se eles insistissem nesse viés,
o dólar ia disparar de uma tal forma que iria afetar profundamente a inflação. Porque eu já ouvi de algumas pessoas dizer: pobre não come dólar. A gente come dólar sim, todo santo dia. Porque o trigo do pãozinho é dolarizado, a soja, o açúcar, a gasolina que se coloca no carro, ela é dolarizada. E quando você tem, por exemplo, um aumento da gasolina, isso incide toda a cadeia produtiva. Então, não tem como nenhuma classe social fugir do aumento do dólar. Ainda mais num país como o nosso, porque a gente exporta agronegócio e importa produtos já prontos. Então, não tem como a gente dizer que o dólar não importa. Com tudo isso, realmente, na semana passada, Lula deu uma abrandada na fala e ele começou a ter algum tipo de comprometimento com o arcabouço fiscal, com as contas públicas. Porém, isso foi feito de uma forma ainda muito rasa, porque falam em 25 bilhões de cortes, porém não foi especificado exatamente de onde esses cortes vão sair. Falaram alguma coisa de ajuste de benefícios, mas mesmo que isso conseguisse ser feito de forma plena, ainda é muito aquém dos 25 bilhões que foram prometidos e que também não são suficientes. E aí, mas já deu uma direcionada, uma ajustada no caminho que a gente estava indo, de alta no dólar muito expressiva. Depois dessa fala recente, os números começaram a mudar de trajetória, não é, Cris? Sim, verdade. A gente teve durante a semana o dólar tocando 5,70, o que é um patamar assim realmente altíssimo e muito inesperado pelo mercado. Acabamos fechando a 5,46 com uma conjunção de fatores, na verdade. Não foi somente a a mudança de rumo de Lula que fez com que o dólar arrefecesse um pouco. Foi extremamente importante, sim. Porém, nos Estados Unidos, a gente também teve pesquisas que saíram na semana passada e que mostraram que a atividade econômica lá está começando a arrefecer. E isso é muito bom, porque isso abre a possibilidade de uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente sabe que somente caindo a taxa de juros nos Estados Unidos, mesmo que a nossa inflação esteja efetivamente controlada, é que a gente vai poder começar a pensar em cair a taxa Selic aqui também. Vamos falar sobre a produção industrial que recuou em maio, o impacto também aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Como isso afeta diretamente a nossa economia, também afeta a questão de investimentos. Como é que você vê esse índice agora de recuo na nossa produção, Cris? O governo estava buscando, e está buscando, obviamente, ainda uma melhora no PIB, uma melhora nos indicadores econômicos do país. Toda essa enchente, toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul fez com que a gente tivesse uma queda de produção de 0,9%, porque a gente tem uma quantidade de empresas, de indústrias muito grandes no Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, essa paralisação da produção e com tudo que aconteceu, prejudicou bastante a produção industrial e a gente espera que comece a melhorar, mas talvez o impacto ainda siga durante algum tempo. Vamos trazer a agenda da semana. Todo dia tem novidade no mercado financeiro. Hoje, Boletim Focus, né, que deve trazer informações bastante relevantes e ao longo da semana tem um calendário aí que você vai trazer para a gente que é muito interessante ficar atento. Sim, com certeza. Essa semana a gente vai ter na terça-feira a inflação ao produtor na China, que é sempre muito bom ficar de olho, porque o mercado chinês ele balançou muito nos últimos meses, mas é sem dúvida uma das maiores economias. Na quarta-feira a gente tem IPCA de junho, na quinta vendas do varejo e tem o CPI dos Estados Unidos. E na sexta-feira a gente tem o PPI. Você tocou no assunto do Copom. Sim. É muito interessante também a gente lembrar que na semana passada o Campos Neto saiu de férias, né? Ele saiu de férias e quem assumiu o lugar dele foi justamente o Galípolo, que foi colocado no Banco Central pela equipe de Lula. E é cotado para ser o sucessor, né? Exatamente. Existem 3 pessoas cotadas para serem possíveis sucessores, mas sem dúvida alguma, Galípolo é aquele que está... a maior probabilidade é de que seja ele, e ele também é o melhor aceito pelo mercado. O Galípolo, ele teve uma mudançazinha de rumo, de posicionamento na última reunião do Copom. Houve uma unanimidade em relação à manutenção da taxa Selic e isso agradou bastante o mercado. Ele, hoje, como presidente do Banco Central, sem dúvida tem o papel de facilitar a transição, né? Porque o Campos Neto ele só fica com a gente até o final do ano, depois vai ter uma mudança normal na presidência do Banco Central, mas é bom também a gente lembrar que ele está como presidente interino,
Porém, o Campos Neto volta antes da próxima reunião do Copom. Então, na próxima reunião que vai definir novamente a taxa de juros, o Campos Neto vai estar lá sentadinho na cadeira da presidência. Para você que está chegando agora aqui na Jovem Pan João Pessoa, nós estamos falando com Cris Atala, que é da Fato Capital e que toda semana vai estar conversando com a gente sobre investimentos. Cris, qual a importância de se fazer investimento em todo o país, né? A gente tem um cenário que a gente já falou aqui de uma educação financeira frágil, mas que a gente deveria ter aprendido desde cedo o quanto é importante separar uma parte do nosso orçamento para investir. Qual a importância disso, de uma maneira geral? No geral, as pessoas entendem que investir é simplesmente pegar uma parte do salário delas e colocar numa instituição financeira, deixar dentro de um grande banco, investir na poupança, somente em LCA. Isso não é indicado. Não é indicado você, por exemplo, fazer um investimento focado somente em um tipo de índice como o pós-CDI. Inclusive porque se a gente pegar índices econômicos como, por exemplo, o IMAB e fazer qualquer corte de período, 5, 10, 15 anos, a gente sempre vai ver que o IMAB foi muito maior do que o CDI. E o que é o IMAB? São papéis ligados à inflação. É um papel de crédito privado, é um tesouro direto IPCA que tem que estar dentro, sim, da diversificação de carteira. Por que não colocar um pouquinho de ações da carteira também? Pensar sempre em ter uma conta no exterior. Imagina se você tinha que viajar e você deixou para comprar dólar na semana passada, na véspera da viagem. Você comprou dólar a 5,70. Então, se você tem uma parte dos seus investimentos dolarizadas, você também tem a possibilidade de prever possibilidades como uma viagem, como uma situação em que você tenha um gasto em dólar, ou até mesmo como um fator de proteção contra o risco Brasil. Porque nós somos um país emergente, nós temos dificuldades na economia, então dolarizar uma parte da sua carteira é extremamente relevante. Como que você consegue ter uma diversificação de carteiras saudável? Conversando com um profissional, conversando conosco da Fato Capital, porque nós vamos conseguir identificar o seu perfil de investidor, fazer junto com vocês uma diversificação de carteira que seja saudável e que atenda aos seus objetivos e aos objetivos da sua família também. Afinal de contas, todos nós investimos pensando em dar um futuro mais confortável para a nossa família. E não tem como isso acontecer se não estiver junto com um profissional que possa realmente te orientar. Como as pessoas podem entrar em contato contigo e também com a Fato Capital? O caminho mais fácil é a rede social, né? Tem lá todas as informações necessárias. Isso, nós temos o @Fato Capital, Fato com 2 T's. E eu tô na internet também, @Cris Atala, com 2 L's, eu tô esperando vocês, vou adorar ter o contato, responder as questões. E aliás, por falar em responder questões, como agora a gente vai estar aqui semanalmente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta pra gente, pode ter certeza que segunda-feira que vem eu vou estar aqui respondendo ela pra você. Manda para o nosso Instagram, manda também no nosso WhatsApp, 991283335. Semana que vem, Cris Atala vai estar mais uma vez aqui com a gente falando sobre investimentos, falando sobre o nosso mercado financeiro de uma maneira geral. Cris, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan João Pessoa, o início de uma parceria que com certeza vai render bons frutos para os nossos ouvintes que precisam e pensam em investimento. Muito obrigada a todos vocês. Pode ter certeza que a gente vai estar sempre aqui, dando uma luz sobre o mercado financeiro, traduzindo algumas situações. Obrigada e uma ótima semana para todos. Ótima semana, a gente vai para um rápido intervalo e volta já.